Aquela sexta-feira foi um dia muito intenso na vida de Jesus. Muitas coisas aconteceram naquele dia. Ele foi condenado, humilhado, abandonado, colocaram ele para carregar uma cruz que não era dele, era de Barrabás, na frente de uma multidão, porque Jerusalém aumentava em torno de 5 vezes o número de pessoas no período da Páscoa. Pessoas de vários lugares viajavam para Jerusalém, então a cidade estava agitadíssima. E no meio de tantas pessoas, Jesus teve que carregar uma cruz. Chegou um momento em que ele não conseguia mais carregar aquela cruz, um homem foi ajudá-lo e muitas coisas aconteceram. Mas é claro que o principal evento foi quando ele chegou até um lugar e ali ele foi crucificado. Não sozinho. Diz a Bíblia que quando chegaram nesse lugar chamado Caveira, ali o crucificaram e 2 malfeitores estavam junto dele. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Evangelho de Lucas 23, 33, está escrito isso. Esses 2 malfeitores que estavam ao lado de Jesus na crucificação representam toda a humanidade. Eu, você que está me assistindo, independente de religião, de crença, de filosofia de vida, você vai se identificar com um dos 2. Os 2 eram malfeitores. Os 2 haviam cometido erros. E uma coisa que eu acho importante destacar aqui, essa condenação, que era a crucificação, não era uma coisa que era feita assim por qualquer motivo. Então, o rapaz foi ali, roubou uma ovelha, crucifica ele. Não era assim. Só era crucificado as pessoas que cometiam crimes horríveis, coisas horrorosas. E por isso a crucificação era uma espécie de vingança. Era para aquela pessoa sofrer, ser punida, era uma morte lenta, dolorosa. Então não era qualquer um que era crucificado. Então esses 2 homens, eles cometeram coisas graves. Só que um deles encontrou-se com a salvação. O outro rejeitou a salvação. E por isso que os 2 simbolizam todos nós. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós cometemos coisas das quais nós nos envergonhamos. Coisas que não são glamurosas para ninguém. Você já cometeu, eu também, todos. O erro faz parte da nossa caminhada. A diferença é que existem aqueles que se veem como pecadores e decidem mudar, e existem aqueles que rejeitam a chance da salvação. O primeiro ladrão zombava e dizia para Jesus: se você realmente é quem você diz que é, salva-te a ti mesmo e salva-nos também. Ele estava interessado em salvar a própria pele. Ele queria que Jesus fizesse um milagre e o tirasse daquela cruz e o impedisse que ele sentisse a dor que ele estava sentindo. Ele queria salvar a pele. Já o outro, ouvindo isso, repreendeu esse ladrão e disse: olha, você não sabe o que você está falando. Nós estamos aqui porque nós cometemos erros, a gente merece essa cruz. Esse homem não fez nada disso. Inclusive, Jesus, faz o seguinte, quando você entrar no teu reino, lembra-te de mim. Esse estava preocupado em salvar a alma. Ele queria salvar a sua alma. Todos nós vamos nos identificar com um desses 2. Algumas pessoas rejeitam a chance da salvação. Às vezes porque acreditam que cometeram muitos pecados, às vezes porque acreditam que já fizeram coisas demais nessa vida e não tem como se reconciliar com Deus, já foram fundo demais, já foram longe e agora não tem como elas voltarem, não tem como encontrar o perdão. Outras simplesmente porque não acreditam mesmo. Mas existem aquelas que também já cometeram erros e agora enxergam em Jesus a possibilidade da salvação. Sabe o que é o mais interessante nisso tudo? É que Jesus não evangelizou aqueles ladrões. Como que esse ladrão foi tocado a ponto de virar para Jesus e dizer: me salva, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, eu acredito naquilo que o Senhor está
fazendo, eu acredito no seu legado, no seu ministério, mas Jesus não disse nada. Você sabe o que tocou aquele ladrão profundamente? A reação de Jesus. Jesus humilhado, nu, exposto, sendo ridicularizado, prestes a morrer. O que Jesus fazia? Pai, eles não sabem o que eles estão fazendo. Perdoa eles. Não impute esse pecado sobre eles. Eles não sabem o que eles estão dizendo ou fazendo. Perdoa-os. Aquilo foi tão profundo que aquele ladrão olhou e falou assim: quem é esse homem? Esse homem não é um homem comum. Quem é esse homem que carrega tanto perdão, tanta paz, tanto amor, tanta misericórdia? Até nesse momento, porque seria fácil ele expressar amor, misericórdia, compaixão, enquanto ele estava rodeado de multidões. Mas ele está pendurado numa cruz. E ele está pedindo perdão por aqueles que estão lhe ofendendo. Eu acredito nesse homem. Eu acredito nele. Foi a reação de Jesus que tocou no profundo da alma daquele ladrão. E isso é uma lição para nós. As nossas reações nos momentos difíceis da nossa vida podem impactar profundamente as pessoas que estão ao nosso lado. Quando você é acusado falsamente de alguma coisa, quando você escolhe o caminho do perdão, mesmo podendo escolher o caminho da vingança, mas você escolhe o caminho do perdão. Você escolhe o caminho da reconciliação. Você escolhe o caminho da compaixão, da misericórdia. As pessoas que estão olhando para você e vendo isso, elas vão ser tocadas profundamente por causa da tua reação. Você está falando de Jesus sem precisar entregar um folheto, sem precisar fazer um convite para ela, venha à minha igreja. Você está falando de Jesus pela sua reação. E essa é a forma mais eficaz de você alcançar os corações. Hoje é Sexta-feira Santa, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas no momento em que eu estou aqui fazendo essa transmissão, é Sexta-feira Santa. É um dia de reflexão. É um dia de você olhar para si mesmo. Como eu tenho reagido? As minhas atitudes, as minhas ações, as minhas reações, isso tem feito com que as pessoas se aproximem de Deus ou se afastem de Deus? Porque nós cristãos temos essa responsabilidade. E Jesus, sabendo disso, até na cruz, orou pelos seus inimigos. Não significa que você vai ter sangue de barata, eu sei disso. Existem momentos que você também vai, ali você é ser humano, você se incomoda com muita coisa, mas você tem a responsabilidade de pensar: pessoas estão olhando para mim e eu não quero que ninguém se perca. Essa é uma dentre tantas lições que Jesus nos ensina e nos ensinou até o seu último suspiro. Como pode? Jesus nos ensinou até o último instante de vida. Só Ele mesmo. Ele é incomparável. Ele é único. E Ele pode salvar você que hoje está se sentindo longe dele, pecador, você que pensa que fez muitas coisas erradas. O perdão que Jesus tem para te dar é maior do que os seus pecados. Eu quero orar por você agora. E eu quero dizer uma coisa antes da oração. Eu vou começar a gravar vídeos aqui diariamente. Fique ligado, ativa as notificações aí, eu não sei muito bem como é que funciona essas coisas, mas fique ligado porque eu vou todos os dias postar mensagens aqui. E em breve, na semana que vem, eu vou começar um devocional pela manhã. Acredito que vai ser 6 horas da manhã, onde a gente vai, durante alguns dias, estudar o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, que é a minha opinião, é o livro mais completo, que todos os livros da Bíblia têm o seu valor, claro, mas é o livro que mais me tocou profundamente. Foi o Evangelho de Lucas. E eu quero começar esse devocional pelo Evangelho de Lucas, depois nós vamos para outros evangelhos, para outros livros da Bíblia, para outros temas, mas a partir da semana que vem, todos os dias, eu vou gravar aqui um devocional para você acompanhar logo cedo e depois ir para o seu trabalho e tocar o seu dia. Eu acredito que isso vai te ajudar. Eu quero orar agora.
Vamos orar? Meu Deus, em nome de Jesus, faça com que essa pessoa sinta o teu perdão nesse momento. Essa que pensa que foi longe demais em seus próprios pecados. E no fundo, ela acredita que não tem mais salvação para ela. Porque às vezes ela até ouviu isso de alguém. Colocaram fardos pesados, como diz a Bíblia. Os fariseus colocavam fardos que nem eles carregavam, mas colocavam sobre os outros. E talvez essa pessoa está vivendo isso. Um grande conflito de fé. Uma grande dúvida habita esse coração e isso tem feito mal a ela. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, elimina agora este peso, este fardo. O teu fardo é leve, o Senhor é o príncipe da paz. Mostra para ela que tem salvação para ela, que não é o fim, que a vida dela não acabou, não importa o que ela tenha feito. E coloque em nós essa consciência de que mais vale salvar a alma do que a pele. Jesus, nós pedimos o teu perdão e te agradecemos por tão grande dádiva que o Senhor fez por nós, quando num dia como esse padeceu dores que nós não padecemos. O que são as nossas perseguições? O que são os nossos problemas que vivemos pela fé, comparados ao que o Senhor passou? Ninguém colocou uma coroa de espinhos em nós, ninguém pregou as nossas mãos, ninguém nos expôs publicamente a uma multidão e ali nos envergonhou. O Senhor passou por tudo isso. E até o fim, o Senhor se manteve puro. Nos ajude a manter essa pureza. Nós não queremos perder a sensibilidade jamais. Nós entregamos tudo nas tuas mãos em nome de Jesus. E se você crê, diga amém, amém e amém. Que assim seja. Deus abençoe. Eu volto amanhã com outro vídeo, com outra mensagem, com outra oração.